executa o programa aqui no município, realizando as visitas e chegando realmente na casa das pessoas. Pronto, minha gente, isso aqui é só uma introdução. Isso aqui é o Rosinaldo Gomes, pessoa bastante conhecida em nosso meio, um grande formador de opinião e grande prestador de serviço à nossa comunidade. Vamos voltar conversando com ele daqui a pouquinho e nós vamos, Rosinaldo, querer encaminhar a nossa conversa, porque o que me motivou a fazer um convite a você não foi para falar nem da sua atuação no Criança Feliz, né? Que é um programa que também tem a sua extrema importância para o bom funcionamento da nossa sociedade. Mas com relação à segunda-feira, foi vivenciado o dia de combate à violência contra a pessoa idosa, né? Então, eu gostaria de abordar com você esse tema, né? Porque foi ele que me motivou a te convidar, mas nós vamos falar da vida do idoso de forma geral, né? De forma total, né? Mas principalmente, Josinaldo, nós queremos encabeçar a nossa conversa com relação à saúde, né? A saúde mental, a saúde do idoso, né? Onde a sua atuação pode chegar, o que é que você, como cidadão itaenguense e profissional da área, pode levar de conhecimento, né? Para melhorar a vida dessas pessoas, o que você pode levar, o que nós podemos, na área de comunicação, fazer para alertar, para que as pessoas possam ser melhor encaminhadas. O nosso tema será baseado praticamente nisso, ok, Josinaldo? Ok. Voltamos daqui a pouquinho. São 12 horas mais 10 minutos, meio-dia e 10, vamos voltar com o Josinaldo daqui a pouquinho, mas nós vamos falar aqui, Júlio, da nossa programação junina. Júlio disse que o que gosta mesmo do São João é a pamonha e a canjica, né? Feita na casa do vizinho, aquele que tem bom coração já leva prontinha, não é isso, Júlio? Mas vamos dizer aqui que a nossa programação junina teremos ainda amanhã, dia 18, às 7 da noite, festa da educação, com a presença de Wellington Brenner, ali no Itaclube Municipal. Pessoal da educação fazendo um trabalho extraordinário, né? Com seus encontros, com as suas manifestações culturais, envolvendo toda a comunidade escolar na questão de vivenciar o São João das tradições, e nós aqui abraçamos todas as escolas, diretores, diretoras, coordenadores, todo o corpo docente dos educandários de Lagoa de Itaenga, até da rede particular também, o nosso reconhecimento. Um abraço a todos. E amanhã, minha gente, teremos a festa do Forró da Educação, a partir das 7 da noite, com o Wellington Brenner, ali no Itaclube. E dia 19, conhecido também como sexta-feira, meu Júlio? Sexta-feira tem Brasil e Haiti. Júlio disse que vai ser 6-0 para o Brasil. Está muito otimista, viu? 6-0 para o Brasil. Dia 19, sexta-feira, 9 da noite será o jogo. Mas a gente vai convidar você para chegar mais cedo aqui na Praça São Sebastião. Nós vamos realizar, né, com o apoio da Prefeitura, que está montando toda a estrutura, vamos melhorar a posição do telão, ok, minha gente? Melhorar a posição do telão. Nosso prefeito teve essa preocupação, vai cuidar tudo direitinho para a gente se encontrar outra vez numa grande festa, né? Uma festa de muita amizade, vibração positiva, torcida leal ao nosso país, através da nossa seleção brasileira, nessa sexta-feira, a partir das 9 da noite, aqui na Praça São Sebastião. Chegue cedo, chegue aí por volta de 8h30, para a gente já ir conversando, se juntando, ok? Vai ser uma festa maravilhosa, porque depois de Brasil e Haiti, certamente com a vitória do Brasil, nós vamos ter forró com a banda Forró Famoso. Banda Forró Famoso, logo depois do jogo Brasil e Haiti. E no dia 23 de junho, conhecido também como véspera de São João, teremos Nação Forrozeira, Edson Araújo e Felipe Farra. Essa é a programação para o dia 23. No dia 24, teremos aquele dia mais tradicional, mais cultural do nosso São João. Teremos às 3 da tarde, coco de roda com mestre Pita, depois Joaquim Mariano, coco de roda da família Caboclo. Depois teremos o jogo Brasil e Escócia, Brasil e Escócia, no dia 24. E depois do jogo Brasil e Escócia teremos Léo Seberé e ainda a banda Forró Zubê, ok? Na praça, tudo isso na praça, patrocinado, organizado, coordenado pela Prefeitura de Lagoa de Itaenga, através da Secretaria de Cultura e Turismo. No dia 27 e 28, isso aí serão 2 dias de muita festa, voltado para as quadrilhas. Festival Pernambucano de Quadrilhas Juninas, Mata Norte, aqui em Lagoa de Itaenga, dias 27 e 28
deste mês. Dia 29, conhecido também como dia de São Pedro, nós teremos 4 da tarde o corpo de Josué Caboclo, às 17 horas Severino dos Oito Baixos, depois Josivaldo Caboclo com a ciranda, e às 18 horas, logo depois de Josivaldo Caboclo, teremos a ciranda de Anderson Miguel. Portanto, uma programação muito cultural, muito agradável para a gente vivenciar verdadeiramente o São João com muita tradição. São 12 horas mais 13 minutos, meio-dia e 13. Josinaldo, a saúde ela é importante para quem vai nascer, para quem está acolhendo a geração, que é a mulher na condição de gestante. É importante a saúde. É importante a saúde quando a criança nasce. É importante a saúde da mãe para amamentar, né? Para cuidar, para ir criando. Aí vem a infância, vem a questão de saúde, a criança já na escola se preparando, não é? Para a sua formação futura. Aí vem o pai que precisa ter saúde para trabalhar. Enfim, saúde na vida de todos, independente da faixa etária. Agora, quando a gente fala em faixa etária, já vem a questão dos 60 mais. Hoje nós temos conhecimento que cientificamente, através das pesquisas, está provado que a nação brasileira já tem hoje 34 milhões, mais de 34 milhões e 100 mil brasileiros acima dos 60 anos mais, né? Mais de 60 anos. Pessoas idosas, né? Ou pessoas da boa idade, enfim, como as pessoas gostam de colocar. A gente coloca sem nenhum preconceito, vamos dizer assim, as pessoas mais amadurecidas, né? Mais experientes, outros, uns sofreram mais, outros sofreram menos, mas estão aí já na boa idade, que é o meu caso, né? Já passei dos 60 mais, né? Já me enquadra aí nesses 34 milhões e mais de 100 mil pessoas. E a saúde mental dessas pessoas, Josivaldo? Então, mas você bem colocou que a saúde, ela sempre vai ser um bem que todos nós recorremos, é um bem que todos nós queremos. A nossa Constituição Federal, ela já prevê, né, que todos nós temos direito à saúde, dentre os nossos direitos fundamentais. No Estatuto da Criança e do Adolescente também traz como prioridade para a criança e adolescente o acesso à saúde. Não é diferente para a pessoa idosa. O Estatuto do Idoso também traz a saúde como um direito da pessoa idosa. Mas quando a gente fala em saúde, as pessoas geralmente costumam linkar apenas, fazer a ligação à saúde física, né, à saúde do corpo. Semana passada... Aquilo que é visível, né? Aquilo que é visível. Semana passada, na quarta-feira, 8 dias, hoje eu estava ali no CEDIL, falando exatamente sobre isso, sobre saúde mental na terceira idade. E todas as vezes em que eu tenho oportunidade para falar com pessoas idosas, eu sempre inicio falando exatamente sobre isso. Quando a gente sente uma forte dor de cabeça, a gente costuma recorrer ao médico. Se a gente sente uma diferença no nosso coração, a gente procura um cardiologista. Dor nas juntas. Se a gente está com dores nas articulações, a gente procura um reumatologista. Mas, geralmente, quando as pessoas têm uma dor na alma, elas não costumam procurar profissional nenhum. Elas vão empurrando com a barriga. Algumas outras pessoas dizem que é frescura, o tempo vai passando, aquilo ali vai se tornando uma bola de neve, e quando estoura, né, já é com um grande dano para a saúde daquela pessoa, já uma depressão muito forte, e muita gente já nem consegue mais se levantar. Por isso que é importante a gente falar sobre saúde mental em todas as faixas etárias. E como a gente estava falando antes de iniciar o programa aqui, falando sobre isso, sobre algumas situações peculiares que têm acontecido na nossa sociedade brasileira, né? Porque não é um caso específico de Lagoa de Itaenga, mas é uma situação global, é uma situação geral, a saúde mental. E que é necessário fazer esse investimento cada vez mais, e a gente tem visto realmente um público idoso, como você também trouxe, a quantidade de pessoas idosas cresceu muito no Brasil, e a gente vê isso no nosso dia a dia, aonde quer que a gente chegue, vai para uma clínica, lá está lotada de pessoas idosas, né? Então, assim, a saúde mental é importante ser dada também uma atenção muito especial nessa faixa etária, porque algumas coisas vão acontecendo, e muitas vezes as famílias
acreditam que aquilo ali é algo típico do envelhecimento, quando na verdade não é. É algo mais grave. É algo mais grave. É uma depressão, é uma ansiedade que o idoso começa a desenvolver e que não é dada atenção, e essa ansiedade pode gerar uma síndrome do pânico, uma crise de pânico, né? Então, e outros até adoecimentos psíquicos, mas que quando a família ela é atenta àquele idoso, porque todo mundo que adoece apresenta os sinais, os sintomas, né? Então eu tenho uma atividade, eu sou uma pessoa ativa e de repente eu modifiquei a minha forma de interagir no meio que eu convivo, na minha família, na sociedade. Eu sou uma pessoa que agora estou muito reservado, entristecido. Isso são sinais de alerta que as pessoas precisam dar uma atenção e começar a investigar ou não, e procurar até profissionais para auxiliar nesses processos. Pois não, quem conhece o Lagoa de Itaenga fatalmente vai conhece, né, um pouco da ligação que eu tenho com a história do município. Eu quero aqui colocar isso para dizer para Josinaldo que eu tive várias experiências para alcançar pessoas que pudessem me enriquecer com conhecimentos da sua época e tentando fazer ligação com o passado de Lagoa de Itaenga, com todo o histórico de Lagoa de Itaenga. Tem pessoas que quando eu estou conversando, eles de vez em quando, por outra, certo? Eu não estou de brincadeira, mas qual é a tua idade? Tu tem 2000 anos, é porque tu fala de coisas de Lagoa de Itaenga, que Lagoa de Itaenga nem existia, né? Eu conto isso, né? Registrei inclusive através de livro, também fiz alguns trabalhos poéticos, né? Através das composições. Mas, Josinaldo, eu quero dizer que o meu grande professor, né, foi o povo público idoso. E não quero aqui citar nome de pessoas, até por uma questão de ética, né? E algumas pessoas, inclusive, já não estão mais no nosso meio. Mas foi muito comum nessa pesquisa minha encontrar idosos que reclamavam muito da falta de ser ouvido, de alguém para conversar, de alguém para sentar, de alguém para dedicar uma parte do tempo a ouvi-lo, porque todo mundo tem uma história, né? Todo mundo tem um passado, né? Quem é mais jovem tem um passado mais recente, né? Mas as pessoas mais antigas têm muito a contar, muito a agradecer do conhecimento das novas gerações. E minha gente, você não sabe a satisfação que essas pessoas têm de ser ouvidos, né? E quando eu falava, eu tinha que me aproximar e preparar ali o terreno para conseguir, através deles, uma fotografia de casamento, né, lá do passado, de um pai, de um parente, de um lugar de Lagoa de Itaenga, né? E eu precisei ganhar a confiança dessas pessoas. Então eu tive mais de uma vez em uma residência sem ter retorno do que eu estava indo buscar, mas passei a entender que o que eles queriam mesmo era uma companhia, uma conversa, né? Alguns procuram um jogo de dominó, outros procuram o centro de convivência do idoso e tal, e tem pessoas que elas ficam em casa, no aconchego do lar. Eu brinco muito com o meu genro, porque às vezes ele me convida para dar, meu senhor, vamos dar uma volta e tal, não sei o que. Eu digo, Tiago, no mundo eu não conheço lugar melhor do que a minha casa. A minha casa é um lugar sagrado para mim, eu acho que é para todo mundo, né? A casa da gente é muito aconchegante. Mas a casa da gente também não pode se tornar uma prisão, não é? A gente não pode criar ali do nosso portão para fora uma divisa com a sociedade, não é? Até porque a gente precisa ser ouvido, né? A gente precisa também contribuir para a formação da opinião. Então, eu acho que toda essa costura que eu estou fazendo aqui, Josinaldo, me leva a te fazer a seguinte pergunta. E eu pesquisando, procurando entender, né? Essa faixa etária que eu estou muito recentemente mergulhando nela, os 60 a mais, que eu preciso ser ouvido, né? Eu preciso que alguém tenha paciência de sentar, de me ouvir, né? Porque eu fiz isso com as pessoas que tinham mais idade que eu e eles, me parece que se libertaram daquela introspecção, né? Quebraram aquele muro, né? Do silêncio. E o muro do silêncio, com relação à pessoa idade, pelo que eu encontrei e li, é um dos grandes motivadores para a tal da depressão, do isolamento, da tristeza, que consequentemente não pode ser um bom remédio para a mente. Então, a gente precisa saber que todo idoso, ele por si só, já é uma fonte de cultura, história e sabedoria. Né? Eles têm muito a contar.
Porque eles viveram numa época muito diferente da que estamos vivendo hoje. E hoje eles vivem coisas que jamais eles imaginaram que viveriam. Sim. Então os idosos têm muito que contar, têm muito que falar. O que acontece na nossa sociedade? Ou o que acontecia muito mais antes do que agora? As pessoas acreditavam que a pessoa idosa, que todas as pessoas, melhor dizendo, quando chegava à velhice, elas já tinham encerrado a sua contribuição social. Uhum. Quando, na verdade, isso é um grande tabu, isso é uma grande mentira. As pessoas idosas, elas continuam tendo muito o que contribuir com a nossa sociedade, e a gente está vendo isso aqui em Lagoa de Itaenga. Porque, por exemplo, se a gente for visitar o centro de convivência ali do idoso, né, o serviço de convivência, a gente vai se deparar com cada história de vida, a gente vai se deparar com pessoas ainda que têm uma contribuição muito grande na sociedade, que têm uma contribuição muito grande no meio da sua família, que têm uma contribuição muito grande ali na sua comunidade. E isso é muito fácil de perceber, né? Eu, semana passada, como ele disse, dando uma palestra ali para cerca de 50 pessoas idosas durante todo o dia, por isso que de lá para cá eu ainda estou rouco, quando eu falei. A gente vai, ao mesmo tempo, nós nunca sabemos de tudo, né? Eu tenho isso para mim, a gente sempre vai aprender mais. E eu tenho plena certeza de que quando a gente está indo trabalhar com pessoa idosa, a gente precisa ter isso em mente, de que a gente está indo ensinar alguma coisa, mas que também a gente vai levar uma grande bagagem para casa. Não tenho dúvida disso. Porque alguns idosos, eu os tenho como referência para mim. Porque há muitos dias, há muito tempo eu já falo, eu não quero ser aquele idoso ranzinza que fica atirando pedra no vento, né? Que fica brigando com todo mundo, até tudo com o vento, tá errado, né? tudo tá Tudo complicado. Não, eu quero ser um idoso ativo, eu quero ser um idoso participativo, eu quero ser um idoso que continue contribuindo para a minha sociedade, para a minha cidade, né? E Josinaldo, se a gente, vamos dizer assim, se formos mais atentos, né? Se você, meu compadre, minha comadre, né? Você que já passou dos 60, está aí nos ouvindo, acompanhando essa conversa boa e informativa, né? Tem dificuldades de aproximação, de vivenciar plenamente o seu meio social, né? Os eventos do município, vivenciar o momento do município. Você não tenha dúvida que o seu tempo de infância era realmente difícil. O seu tempo de juventude, de adolescência, era realmente muito difícil. Mas hoje aqui em Lagoa de Itaenga a gente pode citar vários organismos, né, que têm contribuído de forma decisiva para isso, né? O CEDIL, Conexão Social, Gera Futuro, né? Geração Futuro, assim, Raio de Luz. É um campo, né? Um campo riquíssimo, né? Para que a gente possa dizer, eu estou aqui, eu vim aqui dar uma boa tarde para vocês, né? Eu não gosto de jogar dominó, mas eu quero ter uma boa conversa, eu tenho uma dúvida com relação a determinado tema, a determinado assunto, e de repente você vai quebrando esse gelo e isso vai alimentar saudavelmente, olha só que palavra, linda essa palavra, né? Saudavelmente a sua mente. Pois o que você acabou de dizer é algo muito importante aqui no nosso município e que faz com que o nosso município se diferencie, eu acho, de 98% dos demais municípios de Pernambuco. Tá? Em outras palavras, em cada 10 municípios, talvez 9 não tenham o que Lagoa de Itaenga tem hoje. E até da grande maioria dos municípios brasileiros. Lagoa de Itaenga hoje é um celeiro de projetos sociais. E que esses projetos, Moisés, trabalham, e o interessante está exatamente nisso, que eles trabalham o que a gente chama de tripé, né? Os 3 pontos cruciais, importantes e necessários. Aqueles que são principais. Para a saúde mental, que é o bem-estar físico, o bem-estar emocional e bem-estar social, porque a Organização Mundial da Saúde diz que a saúde, ela reside exatamente no completo bem-estar, né, nessa tríade aí, social, psicológico
e físico. Então eu preciso estar bem no meu físico, na minha convivência familiar, na minha convivência com a comunidade que eu resido, mas também eu preciso estar bem psicologicamente. É óbvio que se a gente for olhar isso aí de uma forma mais ampla, a gente vai dizer que não existe ninguém saudável, né? Porque sempre vai ter, ou a gente vai ter uma doença física... olhando para o mundo dos mais idosos, a gente está vivendo verdadeiramente uma loucura, né? Isso. E aí, essas organizações, elas trazem um trabalho muito interessante acerca disso, porque elas estão permitindo que o idoso ele veja que a terceira idade não é barreira, não é impedimento, mas que nessa faixa etária eles ainda conseguem sim serem o principal ator de suas vidas, que eles conseguem continuar escrevendo as suas histórias, né? Porque o que a gente via muito na nossa sociedade é que quando o pai, a mãe, o avô atingiam uma certa idade, as pessoas já os tinham como incapazes, já isolava, né? Ficava aquele idoso isolado. Tem uma coisa que eu costumo muito falar, que é aquele primeiro quarto, que geralmente o primeiro quarto da casa era dos nossos pais, mas quando envelhece tem filho que quer jogar ele lá para trás, para um quartinho lá no quintal. Alguns pensam até em colocar no banheiro e dar descarga. Né? E com a justificativa de que o idoso ele está mais próximo ao banheiro, né? Mas isso não justifica. E assim, o idoso ele precisa continuar sabendo que ele faz parte de uma sociedade, que ele tem muito o que fazer ainda. Eu mostrei, inclusive, alguns exemplos disso, de uma idosa que concluiu a faculdade aos 86 anos. Grande exemplo. Né? Ela começou aos 71, se não me falha a memória, ou melhor, ela começou aos 76 e ela terminou aos 81. Né? E que ela disse que foi a melhor fase da vida dela. E ela fez o vestibular, aliás, fez o Enem, atingiu uma nota boa, veja, com 76 anos de idade. Né? Ela demonstrou, objetivo, né? Ela demonstrou que a idade não é impedimento, não é barreira, né? Para realizar sonhos, para continuar correndo atrás daquilo que um dia se pensou, que um dia projetou. Essas organizações também, nós têm trabalhado uma parte muito interessante, que inclusive o Centro dos Idosos também, tem trabalhado pilates com os idosos, a prática de atividade física, que é o que mais contribui na terceira idade, para o fortalecimento muscular, fortalecimento da circulação, tá? Então, o idoso que ele tem uma saúde física uma saúde física melhor do que outro idoso, esse idoso ele vai conseguir fazer o que aquele outro idoso não faz. Certamente. Porque também eu estava falando sobre isso. Tem filhos que pai e mãe atingiu tantos anos, 65, 70 anos, então o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai isolar, vai tomar conta do cartão, o que por si só já é uma violência contra a pessoa idosa. Tremenda, né? Tremenda. É chamado de violência patrimonial, de violência financeira, porque eles querem tomar conta daquilo que é do pai e da mãe, dizendo que o pai e a mãe agora é incapaz de cuidar do seu salário, de sua aposentadoria, quando o idoso ele pode ir ao banco receber seu dinheiro, ir ao supermercado fazer sua compra, ir na farmácia comprar o seu remédio, pagar a sua conta na farmácia. Mas muita gente começou a tirar essa atividade dos idosos e dizer que eles eram incapazes. E rodando, eu acho que ano passado, se não me falha a memória, algumas instituições falando exatamente sobre isso, sobre a violência à pessoa idosa, muitos idosos depois me procuraram e diziam, olha, aquilo ali que você falou, eu estou vivendo isso. Né? É um filho, é um sobrinho, é um tem neto, sempre alguém que se identifica com o problema, é verdade. que foi tomado o cartão do idoso, ou quando não foi tomado somente o cartão, mas a casa também, o filho quer tomar conta, quer passar para o nome, porque se o pai e a mãe morrer, já facilitou, né? Todo o processo. Sempre tem um mais esperto, né? Um outro dia, Josinaldo, eu estava conversando com uma pessoa e no momento que eu estava conversando com uma pessoa, e eu gravei isso na memória, chegou uma jovem, ela se identificando como promotora de vendas, né? E queria falar com o dono da casa, que era esse amigo que eu estava conversando com ele, de uma pessoa de idade,
E ele disse, olha, eu sou promotora de vendas, estamos lhe oferecendo isso, e papapá, não sei o que. Ele disse, olha, eu não tenho interesse em comprar. Ela disse, não, mas o senhor vai apenas, eu quero apenas lhe mostrar, permita que eu lhe mostre. E eu achei muito interessante, ele disse, olha, a senhora vai me mostrar, eu posso me agradar, eu posso cair na sua lábia, que você é preparada para isso, né? E eu não estou querendo comprar. Portanto, eu agradeço a sua visita e eu achei uma forma muito interessante dele se livrar, porque nos dias de hoje, Josinaldo, isso são verdadeiros abismos. Porque são pessoas que estão preparadas tecnicamente, né, para levar um papo de convencimento a vender aquele produto. Às vezes não há necessidade da casa, da pessoa, para o bom funcionamento da família, de adquirir aquele produto, e você vai comprometer uma parte do seu salário naquilo que você comprou e não tinha tanta pressa ou utilidade naquele momento. A gente vê que a gente é bombardeado todos os dias com isso. Pessoas jovens, imagine os idosos. Esse tipo de situação é muito comum, e eu já vi idoso cair em golpes exatamente assim, de vendas. Eu já vi idoso cair em golpe de pessoas que chegam com uma camisa de um determinado banco, né, e um crachá falso, se apresentando como representante daquele banco e dizendo, tentando passar ali um produto, o idoso cai, falando da aposentadoria do idoso, o idoso acaba acreditando e pede documento, o idoso concede, né? Mas na verdade bancos não manda absolutamente ninguém na casa de nenhum idoso para fazer nada, e nem muito menos para falar de aposentadoria. A Previdência também não faz isso. E já vi, inclusive, também uma idosa, já atendi uma idosa, que ela sofreu uma violência econômica dentro de uma agência de um banco. Tá? Ela foi sacar a aposentadoria e uma pessoa que estava lá se ofereceu para ajudá-la, e de uma forma muito rápida, aquela pessoa transferiu o dinheiro da aposentadoria dela para uma conta, e que disse a ela que a aposentadoria dela não estava ali. Não estava saindo. Não estava, né? E rapidamente aquela pessoa foi embora, e quando aquela idosa procurou um funcionário do banco, disse, não, sua aposentadoria saiu e foi transferida para uma conta, né? E o pior de tudo é que são tão rápidos que ainda fizeram um empréstimo no nome dessa idosa, né? Os maldosos agem assim. Então, os idosos precisam ter um cuidado redobrado, não porque eles sejam mais ignorantes, não, mas às vezes eles são mais suscetíveis que os jovens, né, por questão de informação, de acesso à informação. A nossa conversa aqui, a nossa entrevista não tem uma pauta definida, pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3, estamos aqui conversando, né, com a população de Lagoa de Itaenga, claro que desfrutando do bom conhecimento de Josinaldo Gomes, que é psicólogo de formação. Josinaldo, agora eu volto para o nosso tema inicial, que é a questão da saúde mental da pessoa 60 mais, da pessoa idosa. Nós falamos aqui de um bombardeio de coisas que tem aí são verdadeiras armadilhas para complicar ainda mais a vida da pessoa idosa. Imagine todas essas informações de falcatruas, de ataques, o quanto isso não afeta a questão sentimental, a questão psicológica do idoso. Então, o idoso, conforme eu dizia lá no início, às vezes pela fragilidade que eles já carregam, de toda uma vida, de toda uma vivência, de toda uma vida de trabalho, e trabalho árduo, geralmente foi assim, eles às vezes estão mais suscetíveis a essas situações, né? E eu falava, Moisés, exatamente dessa questão da depressão, da ansiedade, que o idoso ele desenvolve e passa a tomar, inclusive, medicamentos de uso controlado. E muitas vezes esses medicamentos, sempre que eu dou palestra, eu falo, gente, tome cuidado, esses medicamentos, eu oriento vocês a não tomarem mais de 3 meses. Mas por que eu falo isso? Porque a depressão, uma crise de ansiedade, ela não vai ser resolvida diretamente com o medicamento. O medicamento ele é um paliativo.
mas a partir de uma mudança de vida, de uma mudança de pensamento. Tá? O buscar ajuda já deve ser uma buscar grande ajuda, porta, né? mas mudar a sua realidade. Tá? Porque é necessário saber primeiro o que é que está causando. E o medicamento ele não faz isso. O medicamento vai tratar um sintoma, vai tratar outro sintoma, mas o medicamento não vai dizer o que é que originou esse adoecimento psíquico naquele idoso. Então é necessário que o idoso ele procure um suporte psicológico para, no processo psicoterápico, se descobrir o que é que causou. Por quê? Porque toma o medicamento ele vai tratar um sintoma ou outro. Aí lá na frente, o psiquiatra ele vai fazer um desmame, mas o próprio processo do desmame do medicamento já é dificultoso, e aquela ansiedade ou aquela depressão depois pode vir de uma forma mais agravada, porque não tratou a causa. Né? Então, filhos, netos, prestem atenção a alguns sintomas que o idoso ele pode apresentar, como uma falta de energia constante. Ele vai apresentar... Falta de energia constante não é energia elétrica, viu, minha gente? É falta de ânimo. Isso, né? a falta de ânimo constante, desinteresse por coisas que antes ele gostava de fazer. Então ele gostava de ir na praça jogar dominó, ou gostava de sentar ali na praça para conversar com os colegas, com os amigos, e agora ele não tem mais esse interesse. Dores pelo corpo, que muitas vezes as pessoas acham que isso é uma tendência da velhice, mas também pode não ser, principalmente quando leva-se o idoso a um médico e ele se queixando de algumas dores, e o médico faz os exames e nada descobre. A origem dessas dores pode ser psicológica, insônia, sentimento de inutilidade. Ô Josinaldo, vamos voltar aí para a gente falando por parte desses sintomas. Por exemplo, a questão do antimédico. Tem pessoas que, por natureza, é assim. Apesar de estar sentindo dor nas articulações, ou estar sentindo alguma alteração no funcionamento, está urinando muito, ou urinando pouco, ou sentindo dores na hora de urinar. Uma questão de fatos, não. Come determinado alimento e tem problemas intestinais, enfim, mas não procura um médico, fica mais retraído, mais através de um chá, dessas coisas todas. Como é que a gente deve trabalhar essa pessoa para que ela se abra para ter esse atendimento, esse acolhimento? Então, se o idoso ele começa a apresentar uma série de sintomas, o primeiro passo é procurar um médico da unidade de saúde mais próxima da casa desse idoso. O médico vai investigar o que é que está por trás daquele adoecimento que o idoso está apresentando, daqueles sintomas, desses sinais que ele está trazendo. Se for identificado realmente uma causa física, aquele médico ele vai tratar. Caso não, muitos médicos já têm uma mente aberta para isso, de orientar a família ou o idoso a procurar um psicólogo ou até mesmo um psiquiatra. Porque o médico ele já entende que muitos adoecimentos já vêm de origem psicológica, que são as chamadas doenças psicossomáticas. Mas o que é isso, Josinaldo? Alguns chamam também doenças da alma, né? Isso. As doenças psicossomáticas são doenças que se originam a partir do psicológico do indivíduo, e quando não é dada uma atenção, quando não é cuidado, esse adoecimento ele passa para o corpo através de dores, de uma gastrite, de uma úlcera, câncer, de uma enxaqueca, de problemas de pele, enfim, queda de cabelo. O psicológico pode fazer coisas que a gente duvida. Tá? Então, se o médico investigou e viu que a causa não é física, mas que existe algo por trás, e esse algo pode ser o psicológico, o médico também, ele próprio, vai orientar, fazer um encaminhamento para um psicólogo, para um psiquiatra, para se investigar aquilo ali. E muitas pessoas, quando procuram um profissional de saúde mental e faz um acompanhamento, eles realmente se libertam de muitas doenças. Ô Josinaldo, ainda para contribuir para a saúde, né, para o bem-estar da saúde mental dessa pessoa, da pessoa idosa, é importante que essa pessoa seja ouvido ainda como liderança da casa, as decisões que possam ser tomadas, independente do vulto dessa decisão, é importante que
que essa pessoa seja conversada, seja comunicada disso, que ele possa dar a sua palavra, ou de sim ou de não, mas que ele pelo menos seja ouvido, Josnaldo. Sim. Para que ele não seja traumatizado por isso, porque pense numa coisa ruim, né? Você ser jogado lá como um objeto, né? Minha mãe, por exemplo, quando era viva, ela dizia que o filho poderia até estar barbado, mas ela que era chefe da casa. Eu sou desse isso já depois do meu pai também já ter falecido, né? Mas ela dizia isso pra gente e a gente respeitava. Porque ela passava que a autoridade da casa era ela. E não havia inversão de papel, né? A gente sabia que ela era nossa mãe e que nós éramos filhos e que, independente de idade, a figura de autoridade da casa era ela. E respeitar esse espaço aí é importante para a saúde do idoso. Sim. O idoso, como eu disse antes, não é porque ele agora é idoso que ele deixou de ter o seu papel no meio da família. E muitas vezes até é o próprio idoso que ainda sustenta aquela família. Sim. Às vezes o filho está casado, mas por uma situação, uma adversidade da vida, às vezes é o pai e a mãe ainda que sustenta, né? Então, essa figura paterna, materna, precisa continuar sendo respeitada. É uma figura de autoridade. Quem tem voz dentro da casa ainda é o seu pai e a sua mãe, e às vezes até um avô e uma avó também, tá? Porque eles são figuras de autoridade no meio da família. Então, isso precisa continuar existindo sim. Não é porque ficou idoso que eles perderam a capacidade. Agora, claro, a gente sabe que existem algumas demências, né? Como o Alzheimer, que vai tirar muitas faculdades. Mas isso cientificamente tem que estar comprovado, né? Documentado, e que inclusive até por questão judicial, definido pela justiça, que aquela pessoa não tem mais condições de responder por si próprio, né? Mas isso é quando aquele idoso também já está numa situação de demência muito avançada, né? Mas assim, essa sua questão é muito importante e o pai e a mãe precisa continuar sendo figura de autoridade e poder no meio da família. Josnaldo, a gente vai falando de saúde, esse tema, ele é tão profundo, né? Tem tantos galhos para a gente caminhar e a gente fica querendo contribuir da melhor forma possível, mas eu sou limitado no meu conhecimento para fazer as perguntas. Hoje eu estou até melhorzinho, porque já estou na condição de idoso, viu, Júlio? E falando de idoso, já me sinto mais à vontade. Mas dizem, né, que cientificamente está provado que a questão do sono é extremamente importante para que a gente tenha uma vida saudável por completo, né? Desde até a questão de socialização, né? De você estar bem no contexto social, no contexto familiar, um corpo saudável, mente saudável, passa principalmente por um bom descanso, por um bom repouso. E diz que a insônia é terrível e ela, infelizmente, depende muito para a pessoa 60 a mais. Dentre as orientações que eu sempre dou acerca de realização de atividade física adaptada, claro, à realidade daquele idoso, uma alimentação saudável, círculos sociais também que cooperem para a saúde do idoso, existe o sono, que inclusive muitos idosos que têm depressão, eles têm essa situação mais agravada. Por quê? Porque é durante o sono que o nosso organismo ele produz a dopamina. A dopamina ou a serotonina? Não estou muito bem lembrado. Mas é o hormônio, parece que é a dopamina. Mas é o hormônio do sono, tá? Mas é o hormônio do sono. E a gente produz esse hormônio exatamente enquanto a gente dorme. Uma pessoa que tem depressão, geralmente, ela não consegue dormir a noite toda. Ela cochila. E se ela não dorme bem, essa produção hormonal ela fica também prejudicada. Tá? Então, isso piora a saúde mental daquela pessoa. Uma pessoa que não dorme bem, no outro dia ela está mais irritada. Ela chega nos lugares e a gente já nota que aquela pessoa não está bem. Ela já vai se levantar ali da cama sem querer sair para realizar uma atividade, né? O dia não presta. Impaciência, e que às vezes as pessoas confundem muito com irritação e ignorância por parte daquela pessoa, mas não é. Isso vem também de uma noite mal dormida, né?
Porque o sono ele repara muito. O sono não é puramente para que a gente venha dormir, mas para reparar muita coisa no nosso corpo. Certo. Agora, Josinaldo, eu tenho acompanhado ao longo do tempo que alguns médicos, né, alguns especialistas nesse assunto, nessa questão do sono, do repouso, que verdadeiramente leva o sono mais profundo, né, aquele sono reparador, vamos dizer assim, né, você repõe, recarrega as energias. Se você tiver um bom sono, então dá uma quantidade de horas, você tem que dormir 7 horas por noite, 6 horas. Mas já ouvi também especialistas nesse tema falando que se você, pode acontecer de você dormir 4, 5 horas e estar plenamente com repouso em dia, né? Que aquela quantidade de tempo que você repousou foi o sono verdadeiramente com qualidade, porque diz que tem o sono bom, né? Isso. E tem o sono sem qualidade. Isso. O sono sem qualidade sempre será aquele em que você deita, dorme, mas quando você acorda pela manhã, você não está se sentindo relaxado. Você não está se sentindo, você não teve um descanso no seu corpo, você se acorda mais cansado. Claro, também é necessário que a gente não pode atribuir tudo na conta do sono. É necessário que a pessoa também ela vá em busca de outras explicações. E também quero crer que nem todas as pessoas têm o mesmo, né? Vai ser vítima dos mesmos sintomas. Isso, porque, por exemplo, a deficiência de vitaminas também vai deixar a gente cansado. Alterações hormonais também podem deixar a gente com exaustão física e mental. Então é necessário também olhar por esse lado. Mas acerca do sono, tem pessoas que dormem 8 horas, se sentem bem. Tem gente que dorme 6 e se sente perfeitamente bem. Tem gente que pode dormir 12 e também pode não se sentir bem. Pode não acordar bem. Então, essa questão da qualidade do sono, antes se pregava muito que era 8 horas. Tem que dormir 8 horas consecutivas. Mas não, isso varia muito de pessoa para pessoa. Tem gente que pode dormir... Eu já encontrei pessoas que diz que dormem 3 horas por noite, mas que aquelas 3 horas é suficiente para que ela acorde no outro dia revigorada. Certo. E todo esse conjunto de coisas que nós estamos falando aqui, Josinaldo, eles funcionando bem, contribuem para uma boa saúde mental. A saúde mental, ela é um conjunto, né, como eu falei no início. Não é apenas eu querer ter saúde mental, mas eu contribuir para ter saúde mental. E como é que eu contribuo? Tendo, como eu disse, relações sociais saudáveis, me alimentar de forma adequada e saudáveis, porque também se eu só comer fritura, isso vai acabar desencadeando enfermidades no meu corpo, que adoecimento físico também pode gerar um adoecimento psicológico, um adoecimento mental. Então eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que praticar exercícios físicos, uma caminhada, ir para a academia, para a musculação, porque o idoso ele não pode pegar um peso que um jovem pega, mas ele tem um limite que ele pode ir lá pegar. Ele não pode fazer uso de todas as máquinas na academia, mas tem máquina lá que ele vai poder pegar, que ele vai poder utilizar. Então, são atividades físicas adaptadas. Ele pode fazer um pilates, ele pode fazer uma série de atividade física que ele vai estar justamente colocando saldo na sua saúde física e mental. A caminhada, Josinaldo, mesmo pessoas que já têm dificuldade de locomoção, mas pode caminhar ainda, mas caminhada bem devagar, aquilo ali pode contar como um movimento, uma movimentação física para melhorar a questão mental da pessoa? Olha, se a pessoa ela tem condições ainda de se movimentar, é interessante que ela faça alguma atividade física, mas não por conta própria. É necessário que ela tenha orientação de um profissional da área, para que justamente ela não vá fazer algo por conta própria e acabe piorando alguma outra situação física, né? De uma contusão ou uma fratura. Então é importante que o idoso ele tenha uma orientação de um profissional de educação física, né? Mas se ele consegue se mexer, é orientado ele fazer algum tipo de atividade. Eu faço questão de reconhecer aqui mais uma vez a importância que tem no nosso convívio social, para o bom funcionamento da família itanguense, da nossa sociedade, as ONGs aqui do município, CEDIL e todas, enfim, né? E a gente vê que um público
significativo, principalmente de pessoas da boa idade, né? Estão procurando esses organismos, né? Lagoa de Itaenga hoje tem uma sociedade amadurecida mais saudável, a gente pode dizer isso com total segurança, mas nessa questão da movimentação física, né? Para que a pessoa não fique ali em casa se sentindo inútil, né? Terminou minha jornada, vou ficar aqui só de cadeira de balanço, só me balançando numa rede, para entrar em movimento. A gente vê que tem um público significativo nas ONGs aí do município. Por exemplo, 50 pessoas lá no CEDIL, por exemplo, viu minha gente? As 50 pessoas que vão ali para o CEDIL, para aquele movimento, para as pessoas de boa idade, todas estão aptas a passar por aquele procedimento, por aquela modalidade de movimentos? Elas Ou eles fazem... estão aptas porque antes de iniciar as atividades, eu trabalhei no CEDIL durante o ano 2024 e os idosos que participavam ali daquele projeto, que era o Comunidade Meu Lugar, Envelhecer Bem, antes de iniciar, dele ser inserido na atividade de Pilates, e que era executado, que é ainda executado por um profissional super qualificada, que é minha grande amiga Ângela, ela fazia avaliação dos idosos. Então, antes de fazer a atividade física, os idosos tinham a pressão aferida, era investigado, né, toda a vida ali do idoso para saber se eles tinham alguma comorbidade, né, alguma doença por trás que impedisse o idoso de fazer aquela atividade. Se porventura o idoso tivesse com a pressão, com a hipertensão arterial, com a pressão arterial alta, então o idoso ele não fazia atividade física naquele dia. Tá? Então as ONGs elas têm, né, sempre esse cuidado justamente para que o idoso ele não vá em busca de algo, mas ele passe mal. Não vá sair de um problema e ser prejudicado, né? Ir atrás de benefício e pegar um prejuízo, né? Pois não. Então, eles têm esse cuidado. É normal, Josinaldo, quando a gente vê uma pessoa assim no dia a dia, né? Na vida prática, ele tomar uma certa atitude, ele diz assim, fulano está doido, né? Fulano está ruim do juízo, né? O que é uma pessoa com sintomas de que está com problemas de saúde mental? Iniciais, problemas iniciais. Como passar a identificar? A pessoa, o que eu sempre costumo dizer aos filhos, quando me procuram, todas as pessoas, independente de sua faixa etária, elas vão dar sinais. Que sinais? Diversos. Você conhece o seu parente. Você sabe como ele era e como ele está agora. Se aquela pessoa, se aquele idoso está agindo diferente do que comumente ele agia, tem alguma coisa errada. Então é bom investigar. Aqueles sinais, por exemplo, que eu trouxe, era um idoso ativo, agora não é mais. Era um idoso que gostava de ir à missa, de ir ao culto. Agora ele não quer mais sair de casa, só quer estar deitado. Isso é um sinal. Tá? É um idoso que está entristecido pelos cantos. Isso é um sinal a ser investigado. Fui convidado para uma festa, botei a camisa, botei a calça, esqueci de botar o sapato. Isso é um sinal. Agora, sinal para muita coisa. Porque, por exemplo, quando a gente fala de saúde mental, eu creio que seja uma das áreas mais difíceis de se ter um diagnóstico. Tá? Para se ter um diagnóstico acerca de um transtorno, é necessário que se tenha alguns atendimentos, porque em um só é impossível um profissional dizer que uma pessoa ela tem depressão, ela tem uma fobia, alguma coisa. Por que isso? Porque muitas vezes os sintomas eles se confundem muito. Tá? Então, às vezes a pessoa está tendo sintomas de uma demência, mas tem gente que já diz que a pessoa está com depressão. Tem pessoas que têm um transtorno mental, como por exemplo a esquizofrenia. Está tendo alucinações visuais e auditivas e a pessoa diz que tem depressão. Não é depressão. Isso aí já é um transtorno, um outro transtorno. Tem pessoas que também podem ter uma alucinação visual e auditiva, mas o idoso está apenas com uma infecção no corpo, que pode alterar. Pode causar sim. Uma infecção, até uma infecção urinária pode dar esse sintoma no idoso. Por isso que é muito importante ter uma atenção redobrada a como esse idoso está se comportando, como ele era e como ele está agora.
independente da pessoa estar com algum sintoma ou não, e a pessoa quiser procurar uma boa orientação aqui em Lagoa de Itaenga, ainda esta semana, por exemplo, aonde ele deve se dirigir, para onde ele deve se dirigir, a quem recorrer, qual é o processo que essa pessoa vai passar? Por favor, Josinaldo. Então, geralmente, por exemplo, os idosos que são atendidos pelas instituições não governamentais, essas instituições têm psicólogo no seu corpo profissional. Então, esses idosos podem estar recorrendo a esses profissionais. Não necessariamente você precisa, a priori, né, em primeira instância, você ir diretamente a um profissional de saúde mental, mas se você tem acesso a alguém, a algum outro profissional, um assistente social, um médico, um professor, alguém de sua confiança, você pode estar se buscando essa pessoa como suporte. Para falar de você. Para falar de você, do que você está sentindo, e essa pessoa vai lhe orientar. Pelo município, temos, claro, a equipe de saúde mental. Se for para algum transtorno grave, tem a equipe do CAPS. Se for para um acompanhamento psicológico, temos a equipe ali na Policlínica São Sebastião, né, tudo através de um processo que pega o encaminhamento no seu posto de saúde, leva até a Secretaria de Saúde para marcar, né? Também temos aqui no município uma outra gama de profissionais, muitos profissionais também qualificados, que atendem no particular, claro que para pessoas que têm uma condição de pagar, né, uma psicoterapia particular, mas temos clínicas, diversas clínicas aqui no município, que vários profissionais atendem. Josinaldo, de boa consciência e boa saúde mental, eu quero comunicar, não é, que está chegando Manuel Antônio, é o presidente da rádio, e vai estar aqui com música de qualidade daqui a pouquinho. Josinaldo, muito obrigado pela visita e espero contar com um amigo, como sempre, mais uma oportunidade aqui no nosso programa da quarta-feira. Eu que agradeço, Moisés, pelo convite, pela confiança, né? Também as pessoas que, porventura, me encontrem na rua ou em qualquer outro espaço e queiram me chamar ali no cantinho para conversar, para se aconselhar, estou disponível, né? E prestem atenção no seu pai, na sua mãe, no seu avô, na sua avó, trate-os bem, com carinho, com cuidado, com bastante atenção redobrada aos sinais que ele pode estar apresentando e de repente você não está percebendo. E eu que estou bom no juízo, não vou torcer pelo Haiti, vou torcer pelo Brasil sexta-feira. Um abraço, minha gente! Tá chegando Manuel Antônio! Itaenga FM. É um negócio tão complicado que você vai por aqui, aí